Eu sou a Alessa, do 8º ano B, e eu tô aqui junto com Ana Luísa Reis, Júlia Liz, Luiz e Fernanda para apresentar o nosso projeto do vlog literário. A gente vai falar um pouco sobre a obra Diário de Anne Frank. Espero que vocês gostem. Começando com uma pequena introdução sobre a obra, ela se trata do diário de uma garota judia, cujo nome é Anne Frank, e que ela escreveu durante um dos contextos mais difíceis da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, o diário dela é repleto das experiências dela e da sua família tentando sobreviver aos perigos da Segunda Guerra. Anne narra sua rotina durante o período em que os integrantes da sua família e do pequeno grupo que se escondia junto com eles permaneceram refugiados no porão do gabinete em que seu pai trabalhara, para onde o grupo se dirige ao tomar conhecimento do destino que estaria reservado para eles se fossem capturados pelas forças da Alemanha. Com esse acontecimento todo, a garota tem a ideia de escrever um diário que realmente pudesse ser publicado oficialmente no futuro. Isso aconteceu porque ela ouviu uma transmissão radiofônica que incentivava as pessoas a escreverem, documentarem sobre qualquer coisa ligada à guerra, porque esses materiais seriam muito importantes para estudos históricos futuros. Então, ela escreve em seus escritos tudo o que se passa no cotidiano dos fugitivos, inclusive sobre sua notória predileção pelo pai, que considerava amoroso e nobre, ao contrário da sua mãe, com quem a menina sempre entrava em conflito. Anne Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929, na cidade alemã de Frankfurt. Tinha uma mãe chamada Edith Frank, um pai chamado Otto Frank e uma irmã 3 anos mais velha chamada Margot. Naquela época, a situação da Alemanha não era muito boa. Eram poucos empregos e muita pobreza. Hitler odiava os judeus e, por conta desse ódio, ele os culpava pelos problemas na Alemanha. Esse ódio aos judeus e por conta da situação na Alemanha, os pais de Anne Frank decidiram se mudar para Amsterdã. Desde cedo, Anne já se sente em casa na Holanda. Ela aprendeu a língua muito facilmente, ela fez novos amigos e estudava em uma escola. Entretanto, quando Anne tem 10 anos de idade, a Alemanha invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Alguns meses depois, os nazistas também invadem a Holanda, tornando a vida dos judeus mais difícil. Parques, cinemas e lojas eram proibidos à entrada de judeus, e Anne teve que ir para uma escola separada. Quando a situação fica mais séria, Margot recebe um telefonema pedindo para que ela se inscrevesse para trabalhar na Alemanha nazista. Os pais não acreditam que se trate de trabalho e, por conta disso, eles partem no dia seguinte para se esconder. Uma obra que tem muita relação com Anne Frank é o livro A Mala de Hannah. Conta a história de uma menina chamada Hannah que, com Anne Frank, as duas foram submetidas ao Holocausto. Também o livro A Estrela Amarela, ele fala sobre uma sobrevivente ao Holocausto que se chama Silva. E como Anne Frank, ela é uma judaica que ficou em silêncio durante muito tempo, tentando esquecer os meses, os danos aterrorizantes que ela passou no Holocausto. O que essas 3 histórias têm em comum é que ambas falam sobre mulheres fortes. E além das histórias de Anne Frank, Hannah e Sylvia serem histórias reais, são histórias bastante semelhantes e emocionantes que contam com pontos de vista diferentes. E também tem o livro Malala e o mundo de Aisha, que falam sobre sobreviventes de guerra. É nítido que foi uma história muito emocionante que remete à tristeza, devido à interrupção da infância de uma criança que tinha uma vida normal e alegre, e teve sua liberdade roubada, tanto de Anne Frank quanto de sua família, pois viviam com medo de serem descobertos. Era muito injusta a perseguição religiosa dos nazistas com os judeus. Essa época não deve ter sido nada fácil, até porque foram mais de 6 milhões de pessoas que foram mortas de uma forma cruel nas câmaras de gás.